Opa, aqui é o professor Osvaldo. Vamos lá. Então, aqui eu quero fazer uma introdução ao framework Angular, tá? Combinando teoria e prática. É aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes, tá? Ao longo desse curso, nós vamos aprender como que a gente pode iniciar projetos em Angular via Angular CLI, tá? Que é o aplicativo de linha de comandos, tá? Para a criação de projetos em Angular. A gente vai entender o funcionamento de uma single page application. A gente vai criar componentes, integrar o Bootstrap ao projeto para a criação de páginas responsivas. A gente vai falar bastante sobre data binding. Nessa parte inicial, mais especificamente nesse primeiro aplicativo que a gente vai desenvolver, eu quero demonstrar e praticar com vocês com projeto, né, a respeito do String Interpolation, do Property Binding e Event Binding. Eu quero falar também sobre Lifecycle Hooks, ou ganchos de ciclo de vida. Né? Quero demonstrar que são diretivas, o que são, o que é, para que serve. Né? Quero falar sobre input de propriedades de componentes e output de eventos com Event Emitter. Tá? E vamos que vamos. Então, para entender melhor a proposta do framework Angular, né, a gente precisa ter em mente o modelo tradicional de aplicações web. Bom, aplicações web tradicionais trabalham com o conceito de requisição-resposta. Tá? Basicamente falando, né, temos de um lado o usuário, que é através de um cliente, geralmente um browser, faz requisições ao server da aplicação web. A dinâmica tradicional é simples, né? Sempre quando o usuário quer acessar uma determinada página, uma nova requisição é feita do cliente para o server, a fim de recuperar os dados, né, que são desejados pelo usuário. O server trata essa requisição e envia uma resposta para o cliente. Já em aplicações Angular, a proposta é um pouco diferente. O Angular traz a ideia do desenvolvimento de Single Page Application, que em português seria algo como aplicativos de página única. Ou seja, ao acessar uma determinada aplicação web Angular, o server entrega para o cliente uma versão da aplicação já com seus respectivos templates HTML. Isso faz com que a aplicação no cliente seja autossuficiente para a utilização por parte do usuário. Quando o usuário solicitar uma determinada página, o próprio cliente terá condições de fornecer essa informação para o usuário, sem a necessidade de fazer uma nova requisição para o server. Isso não significa que a comunicação entre cliente e server será cortada após a primeira requisição, que retorna a Single Page Application. Na verdade, essa comunicação será feita sempre quando for necessário recuperar dados do banco de dados. Né? Exemplo. Para entender melhor tudo isso, imagina, por exemplo, que o usuário acessou uma relação de produtos de um site qualquer. Em uma aplicação web tradicional, né, uma requisição seria disparada
do cliente para o servidor. O server, por sua vez, iria efetuar uma consulta no banco de dados e, com base no retorno dos dados, ele vai montar o conteúdo HTML com seus respectivos estilos e eventuais instruções JavaScript. E, na sequência, tudo isso seria entregue para o cliente em forma de resposta, resultando na renderização da página para o usuário. Já em uma single page application, tudo que é necessário para apresentar, né, uma relação de produtos já está pronta do lado do cliente. Falta, porém, apenas os dados dos produtos que estão no banco de dados do lado do server. Sendo assim, tais dados serão requisitados pelo cliente ao server, que irá retornar, por exemplo, um JSON, né, cuja aplicação do lado do cliente terá condições de interceptar e apresentar para o usuário baseado em seu template local. Bom, não se preocupem ainda, se preocupem depois, Brinks, com tantas informações. Né? Ao longo do curso, a gente vai ver tudo isso funcionando passo a passo na prática. E vamos que vamos. Vamos criar já de cara para a ignorância nosso primeiro aplicativo Angular. Bom, então o nosso objetivo aqui passa a ser muito simples, tá? Nós vamos criar nossa primeira aplicação Angular utilizando o Angular CLI, o vulgo Angular CLI, tá? Que é uma ferramenta de linha de comando que automatiza esse processo de criação para a gente. A partir dele, a gente já consegue iniciar uma aplicação Angular funcional. Né? Então, bora, né? Primeira coisa. Primeira coisa que a gente precisa decidir é onde nós vamos colocar os nossos projetos a partir de agora, tá? A minha sugestão é que vocês criem os projetos no diretório raiz, tá? Aqui eu tenho um diretório para as minhas lives, né? Aqui os diversos cursos que eu estou montando aqui, né? Que estou dando, na verdade, tá? Eu tenho aqui o diretório programando com framework Angular. Eu vou criar aqui com o botão direito do mouse, novo, pasta, projetos, tá? Estou dentro aqui de C2 pontos. Dentro de um outro diretório aqui, lives, programando com o professor Oswaldo Prosper, programando com framework Angular, e eu estou chamando aqui de projetos, tá vendo? Um detalhe interessante, caso você queira fazer em outro local, com o Angular, tá? O Angular vai passar por um processo de compilação pelo Webpack. Geralmente, os processos que passam por uma etapa de build, né, uma etapa de construção, né, eles podem ter problemas caso o projeto ele fique num diretório, né, num caminho que contenha espaços em branco ou caracteres especiais. Por exemplo, se eu criasse um espaço aqui ou tiver um tio, um acento circunflexo, né, qualquer caractere especial, pode ser que é possível que isso gere erros, tá, no momento de geração do bundle da aplicação, na hora de se fazer a construção. Então, caso haja aqui na frente de vocês algum problema na etapa final, tá, da compilação do nosso projeto, verifica aí se de repente tem algum path ou caminho onde o seu projeto está, tá? Se ele não possui espaços ou caracteres especiais, beleza? Bom, no meu caso,
eu vou criar aqui dentro desse diretório, tá? E aí, para iniciar o nosso projeto, basta abrir o prompt do DOS aqui, olha, selecionei aqui todo o caminho, tá vendo? E aqui eu vou digitar CMD, vou apertar o Enter, ele abre o prompt do DOS, vou até aumentar um pouquinho para melhorar a visibilidade. Joia, tá? Se você estiver utilizando o Windows, né, obviamente, ou o shell do Linux, ou o terminal do OS X, tá? Dependendo, evidentemente, do seu sistema operacional, né? E aí, vamos navegando até o diretório, onde nós vamos iniciar nossos projetos, né? No meu caso, tá aqui em C2 pontos, barra 0, lives, YouTube, programando com o professor Oswaldo, barra programando com framework Angular, barra projeto. Show! Quando a gente instala o Angular CLI, nós ganhamos aqui na linha de comando uma instrução chamada ng. O ng é o alias para acesso aos scripts de automação do Angular CLI. Nesse caso, a gente vai utilizar aqui a instrução new para a criação de um novo projeto, beleza? E aí nós vamos passar o nome desse projeto. Eu vou definir aqui como sendo o app 1. Esse nome, além de ser o nome para definir o nosso projeto, ele será também o nome do diretório que será criado aqui dentro da raiz aqui de onde nós estivermos, no caso é projeto, para armazenar os arquivos necessários do projeto Angular. Então, no momento que eu apertar o Enter aqui, o que vai acontecer? O Angular CLI, ou Angular CLI, ele vai baixar todas as dependências necessárias, vai fazer todo o download, né, de pacotes necessários. Aqui ele vai estar perguntando se eu gostaria de adicionar um roteamento em Angular, apesar que nesse primeiro app não é necessário, eu vou colocar aqui sim. Tá? Eu vou usar o CSS, tá? E aqui ele está baixando todas as dependências necessárias para um projeto Angular subir e estar no ar. Tá? Então, a partir daqui, esse comando vai criar toda a estrutura do projeto para nós. E no final, nós teremos uma aplicação Angular já funcional. Né? Então, aqui é só aguardar a finalização da instalação dos pacotes. E aí, na sequência, nós podemos fazer aqui o teste para ver se a nossa aplicação está de fato iniciada. Se você está no futuro, quiser ir passando para frente até terminar a instalação, não vou interromper a gravação do vídeo. Vamos aguardar.
bacaninha. Ele finalizou aqui ó, a criação do nosso app. Se nós voltarmos aqui para o Windows Explorer, repara que ele criou aqui, olha, um diretório com nome, né, pré-definido, né, o nome do projeto pré-definido. E aqui dentro uma série de diretórios e arquivos que nós vamos entender no detalhe do detalhe mais adiante. A gente vai entender melhor, né, como a estrutura desse projeto funciona. Assim, e aí o próximo passo para testar é simples. Nós precisamos acessar aqui o nosso projeto, tá? Então eu vou acessar aqui o nosso diretório F1 e aqui dentro do diretório F1 eu vou executar a instrução ng espaço serve, tá? ng espaço serve, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Olha lá. Esse comando ele vai gerar o build do nosso projeto, ele vai construir, tá, a nossa aplicação e vai subir também um servidor que vai permitir com que a gente teste a nossa aplicação a partir do browser. Então, bora, né? Vou apertar aqui o Enter, executar a instrução. Sim. Olha. Ele vai finalizar já a compilação da nossa primeira aplicação Angular. E repara, né? Que ele vai indicar logo mais que ele vai apontar para um servidor de desenvolvimento escutando uma porta, um endereço que é o localhost 4200. Então, 2015. Maravilha. Aqui, ele está escutando a porta 4200 no localhost. Né? Vamos testar? Eu vou abrir o browser. Eu vou digitar aqui o endereço. Localhost. Localhost. 2.4200. Localhost. Ótimo. Tá lá. Então, a nossa aplicação Angular está iniciada e rodando. A partir de agora, o nosso desafio será trabalhar, né, na implementação dos recursos do próprio Angular, criando uma aplicação já nossa. Então, até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.